E legal você trazer dessa parte do desenvolvimento, porque tem, tem a complexidade de preparar a liderança para isso, né? Uhum. Você trouxe essas movimentações internas, assim. Como é que vocês trabalham o desenvolvimento da liderança para esse momento? Seja esse momento geracional, seja esse momento de IA, seja para um crescimento aceleradíssimo que a empresa está tendo, assim. Como é que tem sido, assim, a estruturação desse time, o desenvolvimento da liderança mesmo, assim? Bom, ó, vou te falar o que a gente tá fazendo, que eu acho que ele tá num bom estágio e o que a gente precisa começar a fazer, porque eu acho que a gente começa a ficar um pouco atrasado, né? Encarando os fatos brutais aqui, né? Não estamos num, A vida como não ela tam- é. não estamos num ambiente perfeito. Primeiro, o que eu acho que é bom, há mais ou menos 3 anos atrás, a gente decidiu investir muito em liderança. Não era algo que a gente fazia. A gente começou um programa que a gente chama Jornada Única da Liderança. Então eu faço uma divisão por grupos ali, por senioridade, e aí faço um trabalho direcional de quais são os elementos que a gente tem que desenvolver. É one-on-one, é feedback, é modelo de gestão, é autoconhecimento, é usar as ferramentas do iFood, ensinar quais são essas ferramentas. Aí vai ter uma variação em relação a cada um desses papéis. E essa jornada única da liderança, hoje a gente forma toda a nossa liderança passa por isso. Ah, A entendi. gente vai preparando. Em diferentes formatos. Você tem uma parte online, você tem uma parte presencial. Hoje mesmo a gente teve uma sessão com 25 pessoas que eu conduzi, que foi uma roda de conversa. Eram coordenadores e foi uma roda de conversa e a pessoa falou assim, Bosa, eu tô fazendo, ó, o nível da conversa, tô fazendo um péssimo trabalho como líder, tá acontecendo A, B e C, me deem uma luz. Aí eu dei um input, uma outra pessoa deu um outro input, então é vivo. E não é no lugar teórico. É Não é sempre professoral só, é Não, é na vivendo. linha de construção mesmo. É isso. Isso aqui eu acho que tem ido bem. Legal. Aí tem um segundo elemento, a gente pega um grupo de 50 pessoas, que a gente faz um trabalho que a gente chama de Super PDI, Hum, que é o plano de desenvolvimento individual, e chama ele super plano de desenvolvimento individual. O que é esse processo? A gente faz uma avaliação externa da DIRCE. Ali você vai ter os elementos de liderança, de colaboração, de inovação, de resultado, de pensamento estratégico. E aí a DIRCE recebe esse feedback. Ela soma esse feedback, os feedbacks que ela recebe aqui do iFood, senta com a liderança e fala assim: esses são os 3 gaps que eu vou trabalhar. Mas não é eu vou trabalhar nos próximos 3 meses. Não é um ajusta aí rapidinho. É um processo de 12, 18 meses. ah, É um entendi. processo que envolve coaching, envolve mentoria, envolve desenvolver skills que você talvez ainda não tenha, Sim. mas algo que a gente entende que precisa ter paciência, que é mudança comportamental. É. Não é mudar a superfície, é uma mudança profunda. A gente começou esse processo em novembro de 2024 e começa a colher os frutos agora. E parte desse processo a gente faz uma agenda disso, muito legal. Normalmente, o que acontece nas empresas? E acontece aqui também. Você tem um ciclo de avaliação de desempenho. E aí você tem a calibração. Aí fica lá, né? Algumas empresas usam Ninebox, a gente É. usa uma outra escala aqui e a gente tenta discutir só quem dá variação. Então já reduz. Mas é uma discussão de performance. Correto. Aí a gente falou, vamos fazer uma outra discussão? Então a gente reuniu uma parte da liderança, 20 pessoas mais ou menos, e falamos, vamos discutir os nossos talentos empreendedores? Não vamos ficar falando da performance. Vamos falar como que a gente ajuda essas pessoas no futuro. E é uma discussão aberta. Eu não coloco meta de quantas pessoas tem para discutir. Então, tá, tem 10 nomes. Estão preparados para discutir 10. Se discutir 5, tá tudo bem. A importância é ter uma boa discussão que gere um tweet de desenvolvimento para a pessoa. Aí a liderança dessa pessoa pega esse tweet, soma o assessment que aconteceu, falou, ó, é esse o seu trabalho nos próximos 12, 18 meses. O que isso faz? Não é só pela pessoa e pelo tweet dela. Eu começo a dar uma musculatura para essa liderança que está participando, que são as principais lideranças da empresa, que agora elas começam a disseminar isso nas áreas dela. Uhum. Então começa a virar algo que assim, a gente discute o passado, a performance, mas a gente tem um nível de profundidade de falar sobre futuro que eu vi em poucos lugares. Sim. Então esse é o segundo bloco, né, em toda essa jornada aqui. Aí o que não vai bem? E hoje até uma cobrança interna aqui que existe, que é eu não preparo as pessoas para virarem líderes. Ah, eu ia perguntar se esse pipeline vocês tinham
o analista sênior, por exemplo, ou o Não, ainda especialista não. que quer migrar? E ainda não por muito simples. É a nossa capacidade de execução. É prioridade mesmo. Então a gente falou, vamos priorizar. Uhum. Mas agora já chegou o ponto que eu acho que a gente está demorando para priorizar. Então o próximo passo que a gente deve dar é como que eu começo a preparar. Porque a gente começa a ver um efeito nessa liderança que sobe, que é um vale ali de performance, muito por não estar A preparado. curva da mudança é alta, E né? ela é uma mudança muito difícil. É. E aí eu tenho um ponto aqui que é um desafio, que é como que a gente também começa agora a desvincular o elemento de para você crescer, você tem que ser líder. Isso é um grande problema, né? É um Mas grande é problema. necessário. E precisa ter essa discussão, porque realmente, como carreira, muita gente tem só esse estigma, né? É. E aí não se vê no papel de líder e meio que estagna dentro de uma empresa, porque não, mas eu não quero ser líder, então não vou fazer nada. Mas eu acho E que tem um aí, efeito pior. Além desse, que é a pessoa falar, eu não quero ser, mas para crescer eu preciso. Aí ela assume a posição de liderança, força, manda mal, faz quer um desligar. strike faz um strike no time, Então a gente tem que, no tem que negócio. ajudar a trabalhar. Correto. Hoje em tecnologia aqui no iFood, a gente já faz um trabalho ok nisso. Uhum, Muito puxado pelo time de tech, que faz um bom trabalho. Que a legal. gente, como people, vai ok. Mas é um próximo passo aqui pra gente dar em relação à É um liderança. desafio mesmo, é um desafio. E nessa linha de IA, que é esse bicho é grande, né? Uhum. Ele muito assusta, às vezes muito a gente fica entusiasmado, muito a gente fica animado. Uhum. Os agentes, assim, que vocês tanto falam, né? Como que tu vê essas práticas que são fortíssimas aqui dentro? Acho que vocês têm disseminado isso muito. É uma alavanca de produtividade de vocês. Mas até assim, como é que é o futuro do trabalho, você vendo essa estruturação dos agentes na realidade do dia a dia, né? Porque quando, olha, 2 anos atrás, começou-se a falar disso, 1 ano atrás, eu falava assim: "Ah, tá longe, né?" Chegou. Tá aí. É que nem quando começou a pandemia, que a gente fala: "Não, tá lá na China". 2 semanas estava aqui no Brasil. É. Então, tem sido avassalador, né, o crescimento disso. Como é que tu vê isso no dia a dia aqui e o futuro do formato de trabalho das pessoas, assim? Ó, uma agenda super acelerada. É uma agenda, né? Quando eu falo que o papel da área de pessoas é também transformar e liderar a gestão da mudança, é um dos temas que a gente vem trabalhando nos últimos 12 meses aqui no iFood, com um foco muito grande nessa transformação para GenAI e para uso de agentes. Mas é uma jornada que começou em 2022. Lançou a OpenAI, lançou o ChatGPT e já estava usando. O ano de 2023 foi usem IA. Usem IA generativa. 2024, um complemento, continuem usando. 2025, uma grande Explosão, mudança. aham. E aí a gente se provocou em agosto, e muito zero pelo número e muito pelo o que isso gera. A gente colocou uma meta de ter 8.000 agentes em março de 2026. Agora, no mês de janeiro, 2 meses antes, a gente bateu 9.700 agentes. Então, bateu uma meta antes. Mas por que isso é importante? Não é pelos 9.700. É porque através do direcional de 9.700, a gente declarou nosso manifesto de IA, onde eu coloco lá que IA é dever de todos, não é dever do time de tecnologia. A gente, há um ano atrás, combinou com as pessoas que IA vai ser parte da avaliação de desempenho, então aprenda. A gente investiu em desenvolvimento absurdamente, massivamente, seja em ferramenta, seja em curso. A gente massificou workshops, então praticamente todo food lover aqui passou por um momento de aprender a construir seu agente, aprender o porquê que o agente é importante. E a gente entrou numa fase que tá tudo misturado as fases, né? Mas numa fase onde, além do agente individual, as pessoas começaram a encontrar agentes que elas podem impactar a Dirce, o Bosa e qualquer outra pessoa, mas em tarefas individuais. E depois encontrou mais um elemento que é como que eu estou revisitando processos. Então hoje eu tenho um time comercial que tem grandes melhorias através de agentes. Hoje eu tenho times de atendimento com grandes melhorias através de agentes. Então, a gente criou esse ambiente junto com a liderança, junto com uma agenda muito forte de desenvolvimento, de comunicação e ferramenta. Legal. Por quê? O meu negócio depende disso. É. Mas todos os negócios passam a depender disso agora.
É verdade, né? Né? Então, acho que aqui tem um pouco de dar essa velocidade, antecipar um pouco o que é possível antecipar de movimento e preparar. E agora acho que a gente chega num estágio que assim, a gente está entendendo bem esse ambiente. Como que a gente tem discutido um pouco o futuro? E é um exercício que não é de acertar ou errar, mas é como que a gente se prepara. Então, primeiro, toda essa mudança é algo importante, que a gente tem gerado e vai manter. A gente vê processos e um ganho agora de produtividade muito grande, que a gente espera e que a gente já consegue refletir isso em números Legal. e vários agentes nos trouxeram boas melhorias de produtividade e ganho de eficiência. E aí você começa a ter um papel do líder que é diferente, que é o líder que tem que direcionar o time para usar IA, mas também é um líder que talvez vai ter que gerenciar agentes. Agentes, Aí eu tenho uma área de pessoas que tem que repensar o org design da organização, como que ele está sendo pensado. Eu tenho já estruturas novas. Hoje eu tenho uma pessoa aqui no iFood que ela lidera toda essa parte de transformação de IA num cargo que a gente nem sabe dar o nome do cargo, sabe? É isso aí. Tem um time de tecnologia liderado pelo Jamilson, que é um baita cara, com um foco gigante em como que a gente está trazendo IA para melhorar o dia a dia dos nossos engenheiros, devs, time de data, e isso também espalhando pela organização. Então, assim, o futuro, eu não sei exato o que vai ser. Sei que a gente vai ter um baita ganho de produtividade. Sei que vão existir funções que vão mudar muito o escopo, e essas pessoas elas também têm que entender essa mudança e passar por um ganho de novas habilidades, e é importante, a gente tem deixado isso muito claro para as pessoas. Essa era uma pergunta que eu ia até te fazer, porque realmente, quando a gente for olhar, ter um agente que vai substituir ou 80% do papel de uma pessoa, isso você pode conduzir de uma maneira ou de outra, né? Sim. Então, como que você pode encarar aquele headcount como uma pessoa menos? Ou você pode, aonde que eu consigo aproveitar essa pessoa? A cultura aqui mais é aonde que eu consigo aproveitar e como que eu faço essa transição? É isso. E como que eu deixo isso claro, dessa necessidade de aprender essas habilidades, né? Para não ser, meu Deus. Uhum. Mas eu tenho um efeito positivo aqui que talvez outros lugares não tenham o mesmo que a gente está tendo aqui. Eu tenho um negócio que tem crescido. Isso dá espaço, né? Dá espaço. Então, a gente olha número de pedidos, mês de novembro de 2025, a gente bateu 180 milhões de pedidos. Em agosto de 2024, a gente estava comemorando 100 milhões de pedidos. Então, em um ano e pouquinho, 80 milhões de pedidos a mais. Então, esse crescimento é importante. O que estimula esse crescimento? A tecnologia, o uso de IA, a liderança. Então, o nosso olhar está muito para essa segunda parte Legal, que você legal. comentou. E eu acho que se todo mundo, todos os negócios encararem como uma oportunidade para crescer a IA, na verdade, esse tipo de discussão abre só agenda positiva nas empresas, né? Então, e eu acho que quando tu conduz a IA para caçar headcount, tá errado, né? Ela tem que ser realmente para caçar alternativas de maior crescimento, para gerar mais negócio, né? Eu particularmente fico um pouco preocupada daquelas empresas que toda hora parece que está discutindo despesa. Não, como é que nós vamos cortar despesa? Nós vamos cortar despesa. Tu entra naquele looping que tu não consegue mais sair de agenda negativa. Eu não quero saber como que eu vou reduzir despesa. Eu quero saber como é que eu vou ganhar mais, como é que eu vou vender mais. Essa tem que ser a agenda, né? Então, acho que fica esse equilíbrio, né? Usar a IA como uma alavanca para crescer e não como uma alavanca para tirar recursos, né? Acho que é uma boa forma de olhar. Acho que isso ajuda. E 2026 começou, né? Agora, semana que vem é carnaval. Então, daí acho que semana que vem começa, mas como é que tá a expectativa do iFood não só para crescer como negócio, mas crescer como realmente empresa como um todo, colaboradores, estratégias, IA, e como que o RH está se estruturando para isso, assim? Legal. Um pouco do contexto, o iFood, ele acredita e a gente trabalha muito numa construção de um grande ecossistema. Então, esse negócio que lá atrás era primeiro um marketplace de restaurantes, depois ele virou um grande negócio com logística também, aí você começa a entrar em mercado, em farmácia, em pet, em iFood benefícios, em crédito, em maquinona. Por que tudo isso? Como que eu vou cada vez mais fortalecendo esse ecossistema? Onde eu gero mais valor para o nosso parceiro, para o cliente e para o entregador. Então, esse é o nosso grande objetivo. Como a gente tem feito isso? Primeiro, essas novas avenidas.
né, tá no salão do restaurante, é algo que pra gente é muito importante, né? Isso conecta a gente mais com o nosso parceiro. Eu consigo ter um nível de serviço melhor, eu consigo oferecer novos produtos, então isso pra gente é importante. Mas a gente vai alguns passos além. Quando a gente olha o ecossistema que a gente está formando aqui na América Latina, através da Prosus, que é o investidor do iFood, você tem a Decolar, você tem um investimento importante na CRM Bônus, que é o Vale Bônus, você tem a Simpla, que é uma etiqueteira, você tem a Shopper, que é uma empresa aqui mais na região de São Paulo, que faz mercado, pô, num formato super legal. Aí pensa que daqui a pouco você vai poder viver um ambiente onde a gente tem uma parceria com a Uber. Então, você vai comprar uma passagem aérea na Decolar, vai reservar o seu hotel na Decolar, vai pousar no Rio de Janeiro ou qualquer outro lugar, vai chegar um push para você Uber, aí você vai pedir Uber, vai chegar no hotel, aí no hotel você vai receber um push do iFood e falar, ó, 19 horas, você gosta de pedir um poke. Você não pede um poke de tal lugar aqui no Rio que ele é muito bom. Aí vai dar umas 20 horas e fala, pô, 20 horas, às 21 hoje tem um concerto aqui do lado, compra seu ticket na Simpla. Aí você vai lembrar que você esqueceu de levar uma camisa ou alguma coisa. Aí você vai entrar no OLX também, a parte do grupo. Você vai comprar a camisa e vai te entregar. Esse grande ecossistema que a gente vai movendo e vai construindo é o que a gente olha de futuro. Legal. Agora, a gente está lançando um produto que a CRM Bônus está lançando chamado Presentear. Então, é uma conexão da CRM Bônus com o iFood. Então, você vai receber uma mensagem no seu WhatsApp, você vai mandar os contatos do seu WhatsApp. E dado que a CRM Bônus tem as datas de aniversário, ela fala assim, a Dirce faz aniversário tal data. Um dia antes, eu vou receber um WhatsApp. Bosa, amanhã é aniversário da Dirce, quer mandar um presente para ela? Eu quero. Qual a mensagem? Qual a mensagem? Qual presente? Você vai escolher alguma coisa que o iFood entrega. No dia do teu aniversário vai ter uma entrega lá do teu presente. Que legal. Esse ambiente que a gente está construindo, que a gente está Legal. trabalhando para construir. Como negócio. mesmo. Como negócio. E aí a área de pessoas entra com 3 grandes direcionais, que são as coisas que fundamentam e que nos ajudam a entregar isso. Primeiro é acelerar talentos e preparar a liderança do iFood. O segundo é protagonizar a gestão da mudança. E o terceiro, a gente fala muito, muito, muito aqui, de garantir uma cultura forte. Tudo que eu fui te explicando aqui antes, conecta nesses 3 pontos. Uhum. E quando eu falo de protagonizar a gestão da mudança, não é o fazer a gestão da mudança, é protagonizar. IA é um tema que a gente está discutindo há 4 anos. Toda essa chegada de agentes não é algo que alguém em tecnologia bateu e falou assim, vamos falar sobre. Uhum. Não foi, vamos junto. E a Uhum. gente puxando e discutindo isso. Legal. Então são esses 3 grandes direcionais que a gente tem, buscando ter um time que opera muito bem, tem excelência operacional, tem uma capacidade de inovar e com um cuidado muito grande, que eu acho que é uma linha que muitas vezes é fácil de se perder, de estar conectado com o negócio. Né, de não virar o RH para o RH. Então é um pouco desse que é o norte aí que a gente tem trabalhado aqui em People. Legal, porque cultura, liderança e gestão da mudança, eu acho que é uma necessidade de todo negócio que cresce, né? Então, quem não entendeu isso, não é que não entendeu de RH. Não entendeu de crescer. E realmente é muito legal ouvir, assim, tudo que o iFood faz. Eu sou uma consumidora nata. Gente, teve uma vez que minha mãe estava em casa e ela estava em tratamento, eu não podia sair. E eu fiquei 8 dias em casa. E eu fui, assim, ó. Os caras que eu vi não sei quantas vezes. Era farmácia, era mercado, era comida, a ração da minha gata. Gente, foi de um tudo, tá? E o meu irmão ainda falou assim, quanto que deu, né? As contas aí da mãe e tal, do que eu tudo tive que pedir. Mandei só o extrato do iFood. Foi basicamente o que eu vivi durante aqueles 8 dias. Então, eu admiro a empresa não só como RH, acompanhando vocês, obviamente. Eu acho que, independente de ser do RH, eu convido vocês a seguirem as páginas do iFood para entender sobre negócio, entender sobre gestão de pessoas, entender você líder, entender você colaborador, como é que você consegue construir um melhor ambiente para se trabalhar em uma empresa de sucesso. E ela só é uma empresa de sucesso porque ela tem um time de sucesso. Não tem outra forma. Quem encara de que o sucesso da empresa vem sozinho, não vem das pessoas, mesmo com IA, né, Bosa? Não tem forma. É o caminho. Então,
peço, recomendo, indico. Eu sou maluca no iFood, não só por estar aqui vivendo isso, e agradeço imensamente, mas porque sou fã da empresa. E aí acho que quando a gente consegue encantar o cliente, encantar estando aqui, é maravilhoso, assim, é só gratidão. Então te Legal. agradeço muito, Bosa, pela parceria de novo. Foi um. Deixa eu dar a mãozinha aqui. Obrigado. Valeu, super Obrigada mesmo. obrigado. Obrigada mesmo. E quem sabe volto aqui, né, com outras pautas, aprofundar outros temas. Tá convidada já. Olha, daí eu vou pagar um jantar no iFood aqui, a gente chama, daí a gente faz um serão aqui, e aí tudo certo. No mais, gente, obrigada. Obrigada quem acompanhou até aqui, quem ficou até o final. E aguardem os próximos capítulos do cafezinho, né? Porque não tem coisa melhor do que fazer um bate-papo de café informal, gostoso, descontraído e falar de pessoas, né? Que esse mundo a gente gosta demais, né, Bosa? Boa. Obrigada. Obrigado, valeu por ter vindo. Obrigada. Valeu. Valeu, galera. Tchau, tchau.